Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos agora nos encaminhando para a nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar de física e vamos saber um pouco mais sobre as unidades de medida. A física é a ciência que vai estudar os fenômenos físicos da matéria, tá? O estudo da física está relacionado a várias situações da nossa vida. Desde a Grécia Antiga, o homem ele procura entender o funcionamento das coisas e ele vai buscar essa explicação na ciência, tá? Hoje em dia, a física moderna ela vai atuar em vários ramos da indústria, da tecnologia, da geração de energia, dentre outros, tá? A física está dividida em várias áreas: a mecânica, as ondas, a óptica, a termologia, a eletricidade e a física nuclear. A gente vai estudar também um pouquinho sobre os conceitos básicos da física. Por exemplo, o primeiro conceito é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, é a substância da qual os corpos são formados. Por exemplo, madeira, ferro, vidro, etc. Já o corpo é uma porção limitada de matéria, por exemplo, uma tábua, uma barra de ferro, uma lâmina de vidro. Já o objeto é todo o corpo que possui uma finalidade específica, por exemplo, um banco de madeira, um parafuso, um copo de vidro, tudo isso tem uma finalidade. Já a energia é a capacidade que um corpo tem para realizar um fenômeno, por exemplo, luz, força, calor ou trabalho, tá? As grandezas físicas é tudo aquilo que a gente pode medir ou calcular, tá? Por exemplo, quando a gente quer medir o comprimento de um objeto, a gente está medindo a quantidade, né? Uma grandeza física ali. A medida de uma grandeza física, ela vai ser expressa por uma unidade padrão, tá? Que é a referência, que está contida nessa grandeza. Por exemplo, o valor de uma medida, ele é composto por duas partes inseparáveis: o número e a unidade padrão que a gente está expressando, tá? Por exemplo, quando a gente vai ver lá o peso de uma carne, tá? A gente sabe que ali vai ser em quilo ou em gramas. Então, vai ter o número associado à sua unidade, tá? O Sistema Internacional de Unidades, ou SI, tá? É utilizado pela física como referência para unidades de medida e as grandezas físicas, tá bom? O SI, tá? É a forma moderna que a gente tem do sistema métrico, tá? E é o sistema unidade de medida que tem 7 unidades básicas ali. E a gente sempre está medindo de 10 em 10, tá? É o mais utilizado no mundo, no comércio, no dia a dia, tá? O Sistema Internacional de Unidades, ele foi sistematizado e padronizado, tá? E é utilizado em quase todo o mundo para uniformizar e facilitar as medições, tá? Vamos ver alguns exemplos? Ó, quando você quer ver a sua massa, a gente vai aonde? Na farmácia, lá se pesar. Aonde? Na balança. E qual é a unidade? É o quilograma. Quando a gente vê as horas, a gente usa um relógio. Qual é a unidade? Hora. E a grandeza que a gente está medindo? O tempo. Quando a gente quer medir, por exemplo, o comprimento de alguma coisa, a gente vai medir em metros. E a gente vai usar, por exemplo, uma trena. Já quando a gente quer medir o litro, por exemplo, para fazer uma receita de bolo, a gente vai usar uma jarra medidora. E a grandeza que a gente está utilizando é o volume, tá bom, pessoal? As unidades de medida que a gente mais usa. De comprimento é a grandeza, né? A gente usa o quê? O metro. O símbolo do metro é o M. Para massa, a gente usa o quilograma, que o símbolo é o K e o G, né? Quilograma. O tempo é comumente medido em segundos, a gente usa o S. A corrente elétrica, em ampere, a gente usa o A. A temperatura termodinâmica a gente mede em Kelvin, que é o K. A quantidade de matéria que a gente vai calcular, a gente calcula em mol, que é o mol. E para a intensidade luminosa, a gente usa o candela, que é o CD, tá? Desses aí, a gente vai utilizar muito comprimento, massa e a medida de tempo, tá bom? Para fazer os nossos cálculos. A gente vai ver aqui na tabela, tá? No próximo slide, as unidades de comprimento, o símbolo, o valor correspondente dela em metro, tá? Cada unidade de comprimento ela vai corresponder ao valor de 10 vezes a unidade de comprimento inferior, ou seja, quem está à sua direita. Em consequência, cada unidade de comprimento vai ser 1/10 da unidade imediatamente superior, que está à esquerda, tá bom? Vamos lá, ó. Aqui a tabela. Essa tabela.
Não fiquem com medo. Ela não é difícil, tá? Ó, qual é a unidade padrão de comprimento? É o metro. Quem é maior que o metro? A gente tem o quilômetro, hectômetro e o decâmetro. O quilômetro, a gente usa o km, o hectômetro, hm, e o decâmetro, o DAM ou DAM, tá? O quilômetro, ele equivale a 1000 metros. O hectômetro equivale a 100 metros. E o decâmetro equivale a 10 metros, tá? A gente tem o metro, que equivale a 1 metro. E abaixo, a gente tem o quê? O decímetro, que equivale a 0,1 metro. O centímetro, que equivale a 0,01 metro. E o milímetro, que equivale a 0,001 metro. Tá bom, pessoal? Então, a gente utiliza muito essa tabelinha de baixo aqui, tá? Para fazer as nossas contas. Eu recomendo sempre que, para vocês fazerem as contas, vocês anotem essa tabela de baixo em seu caderno, tá? Para a gente poder fazer a transformação de unidades, tá? Por exemplo, quando a gente quer transformar do maior para o menor, a gente vai multiplicando por 10. Por exemplo, se eu quero transformar quilômetro em metros, aí eu vou multiplicando por 10. Quando eu quero transformar, por exemplo, de metro para quilômetro, ao contrário, do menor para o maior, eu vou dividindo por 10 o número de vezes, tá? Que eu estou utilizando. Ó, por exemplo, se eu quero transformar de metro para quilômetro, eu vou dividir por 10. Quantas vezes? Ó, o metro, ele tá aqui no meio. Quantas vezes eu vou precisar transformar até chegar em quilômetro? Ó, 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por 10 3 vezes, tá bom? Se eu quero transformar de metro para milímetro, então eu vou multiplicando por 10 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Vamos ver com um exemplo que fica mais fácil. Ó, eu tenho 2,567 metros, tá? E eu quero transformar para centímetro, tá? Ó, de metro, aí tem o que aqui? Tem o decímetro, tem o centímetro e tem o milímetro. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Isso. Ó, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu quero transformar 2,567 de metros para centímetros. Ó, quantas vezes eu vou dividir por 10? Decímetro, centímetro. Na verdade, é multiplicar, né? Vezes 10, vezes 10. 2 vezes, tá bom? Se eu não quiser efetuar essa conta, eu só preciso andar com a vírgula 2 vezes. Ó, eu não preciso multiplicar por 10 2 vezes. A vírgula não tá aqui depois do 2. Eu só faço assim, ó. 1, 2. Então, quer dizer que a vírgula, ela vai estar agora depois do 6. 256,7, tá? Se eu quero transformar agora 153 milímetros em metros, tá? 153 milímetros eu quero transformar em metros. Então, agora eu vou dividir por 10. Quantas vezes? 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por 10 3 vezes, tá? Porque eu tô indo de milímetros para metros. Eu posso fazer essa conta, dividir por 10 3 vezes, ou eu posso só andar com a vírgula 3 vezes. Mas, professora, não tem vírgula. Todo número que não tem vírgula, ela vai estar escondidinha aqui, ó, depois do último número. Então, é só a gente contar. Ó. A gente tinha que dividir por 10 quantas vezes? 3. Então, a gente anda com a vírgula, ó. 1, 2, 3. Coloca a vírgula aqui. Para não ficar sem nada, a gente coloca um 0. Se você fizer a conta na calculadora, dividir 153 por 10 3 vezes aqui no slide, você tá vendo que vai dar
o mesmo resultado, tá bom? Não esqueçam de colocar a unidade de medida. A gente transformou em metro, tá? O número sempre acompanha a unidade de medida, tá? Vamos fazer outro exemplo. Deixa eu pôr aqui na tabela. Se eu quisesse transformar... Olhem pro slide, ó. Se eu quero transformar 1000 quilômetros em metros. Eu quero transformar 1000 quilômetros em metros. Eu tenho que multiplicar quantas vezes? De quilômetro para metro, ó. Olha aqui pro slide. 1, 2, 3. Então, eu tenho que multiplicar por 10 3 vezes. Se eu não quiser fazer essa conta, vezes 10, vezes 10, vezes 10, tá? Eu posso só andar com a vírgula. De novo, a vírgula não tem. Então, ela tá aqui depois do último número. Então, a gente vai adicionar quantas? 1, 2, 3. Basta a gente adicionar, ó, 3 zeros. Então, 1000 quilômetros equivalem a quantos metros? 1 milhão. Tá vendo, pessoal? Não é complicado, tá? Isso aí é quando a gente está falando de unidade de comprimento. Quando a gente quer falar de unidade de tempo, tá? A gente vai falar de quê? Minutos, segundos, horas e dias, tá? Então, a gente vai, para poder fazer nossas contas com horas, a gente tem que considerar que 1 minuto, ele tem 60 segundos, que 1 hora tem 60 minutos e 3.600 segundos, que um dia tem 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos. Meu Deus, professora, tanto número não precisa gravar, tá, gente? É só fazer conta. Sabendo que um minuto tem 60 segundos, a gente consegue fazer todo o resto, tá bom? Então, se eu perguntar para vocês, quantos minutos tem 3 horas? É só a gente multiplicar, né? 3 horas por 60 minutos, né? Pra gente saber quantas tem, né? 0, 3 vezes 6, 18. Então, 3 horas tem 180 minutos, tá bom? Agora, a gente tem que ter cuidado quando for fazer algumas contas aí com horas. Por exemplo, a gente fez uma conta lá que deu 2,40 horas, tá? 2,40 horas. Aí a gente ficou alegre e vai dizer que é 2 horas e 40 minutos. Nada é tão fácil quanto parece. Então, o que é que acontece? A gente pega a parte inteira e sabe que a gente tem 2 horas, né? Que é a parte antes da vírgula. E esse 0,40 que tem depois da vírgula, a gente vai ter que calcular. Como é que a gente calcula, tá? A gente vai pegar esse 0,40 e multiplicar por 60. Aí 0,4 vezes 60 pode fazer aí, vai dar 24. Então, 2,40 horas, na verdade, significa 2 horas e 24 minutos. Lembrando que 0,40 horas é a mesma coisa que 40 sobre 100, que vocês estão vendo aí no slide, tá bom? Ó, 40 sobre 100 é a mesma coisa que 0,40. Tudo bem? Não esqueçam, tá? Isso é muito importante na hora de fazer contas, principalmente no vestibular. Essa tabela de conversão, tá? Também é muito importante na hora da gente fazer as nossas continhas, porque a gente pode sempre recorrer a ela quando tiver em dúvida. Se a gente quer transformar de horas para dia, a gente só precisa dividir por 24. De minuto para hora, a gente divide por 60. De segundo para minuto, também divide por 60. De minuto para segundo, a gente multiplica por 60. De hora para minuto, multiplica por 60. E dias para horas por 24, tá bom? Vamos ver alguns exemplos, ó. Se eu quero converter
25 minutos em segundos. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, então eu multiplico 60 por 25, que vai dar 1.500 segundos, tá? Se eu quero converter 2.220 segundos em minutos, basta eu multiplicar 2.200, né, por 1 sobre 60 ou dividir 2.200 por 60, que vai dar 37, tá bom? Minutos, tá? 2.220 segundos é igual a 37 minutos. Tá fácil, né, gente? Se tiver dúvida, a gente recorre às tabelas para poder fazer as nossas continhas, tá bom? Não são contas complicadas. Por fim, a gente tem a notação científica, que a gente utiliza para expressar números muito grandes ou números muito pequenos, tá? Para isso, a gente sempre vai multiplicar por potência de 10, tá? Para transformar um número grande em notação científica, a gente vai deslocando a vírgula para a esquerda até chegar no primeiro algarismo. Olha aí um exemplo que a gente tem no slide, tá? A gente quer transformar esse número enorme, que eu não sei nem ler, em notação científica. Basta a gente contar, nesse caso, nem precisa deslocar a vírgula. Quando tem zero, a gente só conta quantos zeros tem. A gente coloca aqui o 2, multiplica pelo 10, tá? Porque notação científica a gente sempre vai estar utilizando potência de 10. E a gente conta quantos zeros tem. Nesse caso aí tem 11 zeros. A gente vem aqui e coloca o 11 como sendo o nosso expoente, tá? Vai ficar 2 vezes 10 elevado a 11. Então, a gente conta só quantos zeros tem, tá? Isso para números muito grandes, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Outro número bem grande, ó. 1.600.000. Se eu quiser transformar esse número em potência, o que que eu faço? Ó, eu vou contando quantos zeros tem. Quantos números tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei aqui. Chegou no número. Acabou. Minha vírgula vai ficar aqui entre o 1 e o 6. Eu faço aqui, ó, 1,6 vezes 10. Aí eu conto quantos números tem aqui depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse número representado por potência vai ser, por notação científica, potência de 10, vai ser 1,6 vezes 10 elevado a 6, tá? Quando eu tenho, assim, aqui nesse exemplo do slide, eu só tinha o número 2 e tudo era 0. Aqui, quando eu tenho o número, eu vou contando até chegar aqui no primeiro número. Quando eu chegar no primeiro número, eu paro, tá? Pra gente fazer a notação científica, a gente vai contando só os zeros. Vamos ver um exemplo, ó. 525.000, ó. Para eu transformar em potência. Eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5,25, né? Olha onde a vírgula vai estar. Até chegar no último número. Vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a 5, tá, gente? Não tem segredo. É só contar os números e colocar a vírgula, deslocar ela para a esquerda ou para a direita. Números muito grandes, tá? A gente vai deslocando para a esquerda. E números muito pequenos, a gente vai deslocando para a direita. Olha o exemplo aí do slide, ó. 0,000000586. Quando a gente está trabalhando com um número bem pequenininho, o expoente ele vai ficar negativo porque as casas estão correndo para a direita. Então, ó, vamos contar quantas vezes a gente teve que correr a vírgula, aqui no exemplo do slide, tá? Até chegar no primeiro algarismo, que é o 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente teve que mover a vírgula para a direita 8 vezes. Então, a gente escreve só os números, ó. 5,86 vezes o 10, tá?
elevado ao número de vezes que a gente andou. Só que a gente andou para a direita, então tem que ficar negativo, elevado a menos 8, tá bom, pessoal? Para finalizar, tá? Eu quero que vocês respondam as questões 1 até a questão 7 do nosso capítulo, tá? Nosso primeiro capítulo de física. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar no privado também, tá? Vou colocar alguns links para ajudar a gente também a estudar sobre esse assunto, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.